Movimento. Entrevista. E aí nós temos o prazer e a alegria de falar com um grande amigo, escritor, jornalista, trazendo seu novo trabalho, nosso queridíssimo Ricardo Mitucci. Alô, Mitucci! Fala, meu querido Marcelo, meu irmão Marcelo, boa noite a todo o povo desse estado que eu tanto amo, que é Pernambuco. Eu tava ouvindo aí Labelle de Ju com o seu Valência, cara, me bateu uma nostalgia, assim, da minha primeira visita a Pernambuco, dos tempos de epígrafes na jornal. Eu tô muito feliz pela oportunidade, querido. Obrigado, é um grande prazer estar com vocês de novo. Rapaz, a nossa equipe aqui tava lembrando, nosso querido Guga, Aldo, falando sobre o epígrafe que marcou época com a gente aqui no Movimento, e a gente só tem a lhe agradecer, viu, Ricardo? Todo conhecimento. Imagina, quem tem que agradecer sou eu. Foi um prazer imenso aquele período. E quem sabe a gente não retoma num outro momento, né, Marcelo? Seria uma alegria muito grande. E aí eu tenho que abraçar o Ricardo e abraçar outro grande amigo também, que é o nosso querido Sidney Nicéas, que é papai, bicho. Você já sabe da história, né? Alô, Sidney, parabéns, parabéns. Filhão chegou. A gente fica no desejo de com muita saúde, muita felicidade para toda a família, que deve estar muito feliz, a família Nicéas. Mitucci, antes de a gente falar do Leio, Logo Existo, me conte como é que está a sua história. Você que é um cara que, vez em quando, dorme, né, velho? Vez em quando, né? Às vezes, viu, Marcelo? Ultimamente eu não tenho tido muito tempo, não, mas melhor que seja assim. Neste ano, eu estou literalmente trabalhando só com literatura, só com cultura. No final do ano passado, eu encerrei a parceria que eu tinha com o Paulo Roberto Falcão, uma parceria longeva de 11 anos, né, durante o qual eu fiz assessoria de imprensa para ele. Ele agora está no meu Santos, mas eu não tive o prazer de estender esse trabalho enquanto ele está lá no meu clube do coração, mas foi uma decisão aí em comum acordo, uma decisão amigável, e a gente agora resolveu seguir o caminho daquela grande paixão, daquela grande motivação que é a literatura. Né? Então, eu estou neste ano 100% dedicado à literatura, não só à escrita. Eu tenho coordenado muitos grupos de laboratório de leitura, que é uma metodologia de humanização por meio dos livros, que também está muito presente no meu novo livro, né? Mas este ano eu estou exclusivamente voltado para essa grande paixão que é a literatura. Muito legal. Sidney, outra coisa, você está em Santos ou São Paulo, capital? Não, estou em São Paulo. Está em São Paulo, né? E aí você está lançando o Leio, Logo Existo. De cara eu já me identifiquei, que lembrou o velho Descartes. Penso, logo existe, mas eu leio. Acho a ideia foi por aí, né? A brincadeira vem daí, né, Marcelo? É um livro de contos e crônicas, né? Mais crônicas do que contos. Muito embasado nessa experiência do laboratório de leitura, que é uma metodologia que existe já há 20 anos. Surgiu na Escola Paulista de Medicina da Unifesp, aqui em São Paulo, onde eu fiz o meu mestrado, onde eu defendi o meu mestrado no ano passado. E o objetivo é a humanização, levar a humanização, fomentar a humanização por meio dos livros. Sim. E aí eu aproveitei o tom, que é um tom mais bem-humorado da proposta do livro, para começar o livro brincando com Descartes, justamente contrapondo o penso logo existo cartesiano, né, com o leio logo existo que eu criei para essa minha nova obra, né? Então a brincadeira está justamente aí. Eu não existo só porque eu penso, mas eu existo porque sou, e eu sou porque eu leio. E eu abro o livro com essa crônica, né? Justamente falando que eu tenho um certo bode de René Descartes, com todo respeito, claro, ao pai do método científico, né? Mas justamente porque eu acho que a gente vai além do penso logo existo. E aí eu trouxe isso para brincadeira logo no título, por isso leio logo existo. Puxa, espetacular. Você tá lançando pela Mangue Editora, tem o selo Tesão Literário. Nos fale sobre essa parceria aí com o Sidney. Exatamente. Eu sou colunista do Tesão Literário, que é um blog criado e mantido pelo grande Sidney Nicéas, nosso irmão em comum aí, né? E ainda curte rock and roll, viu, Ricardo? E curte rock and roll. Amanhã meu filho vai ter o privilégio de ir ao primeiro show de rock dele.
vamos ao Monsters of Rock aqui em São Paulo, Opa, eu e minha esposa. Legal. E o Sidney é do rock and roll, que nem eu. Maravilha. Mas aí, o Sidney já há 3 anos eu colaboro mensalmente com o Tesão Literário. Ele falou, Mituto, você está sem publicar desde 2017, eu sei que é teu tesão publicar, é teu tesão escrever. Por que não lançar um livro a partir desse material com o qual você colabora conosco, né? Eu falei, não, eu gosto da ideia, mas eu queria ter alguma coisa diferente, porque quem acompanha meu trabalho no Tesão, talvez não tenha por que comprar um livro, né? Afinal de contas, é uma compilação aí do que já está disponível na internet. Ele falou, então faz o seguinte, o desafio é, você compila os melhores textos do Tesão Literário e escreve alguns inéditos, que aí a gente tem uma grande obra diferente. A gente tem aquilo que você já produziu, mas tem algo que a pessoa só vai ler se adquirir teu livro. Sim. Eu falei, bom, desafio lançado, eu não fujo dos desafios, foi para cima e eu escrevi aí cerca de 8 a 10 textos inéditos que compõem esse livro. Então, esse livro, ele está sendo lançado pela Mangue Editora, né, que é uma editora do Sidney com o poeta colombiano Carlos Sierra, né? E eu estou tendo o privilégio de inaugurar o selo Tesão Literário, que é o selo homônimo ao blog do Sidney, com o qual eu tenho a grande alegria, o grande prazer de colaborar já há mais de 3 anos. Muito legal. Agora nos fale sobre o financiamento coletivo. Está valendo, né? Exatamente. A gente está entrando agora na reta final. O livro ele está em financiamento coletivo ainda na plataforma Abacaxi, Abacaxi com SHI. E se eu não puder fazer propaganda aqui, você, por favor, pode me tirar do ar, viu, Marcelo? Fica à vontade. Pode falar, pode falar. Mas ainda temos aí um pouquinho mais de uma semana de financiamento coletivo para quem quiser contribuir. O financiamento coletivo nada mais é do que uma pré-venda do livro. Sim. Então, as pessoas, elas adquirem o livro antes dele ser publicado e com a receita do financiamento coletivo, a editora consegue financiar a obra, todo o trabalho de produção editorial e o trabalho de impressão, que quem não conhece o mundo editorial deve imaginar que não é um trabalho barato. Então, a gente, na verdade, não está fazendo um financiamento coletivo para ganhar dinheiro. A gente está fazendo um financiamento coletivo para viabilizar a obra. Felizmente, durante esses quase 30 e poucos dias, quase 40 dias de campanha, a gente conseguiu arrecadar mais de 16 mil reais, mais de 100 pessoas colaborando já com o financiamento coletivo do livro, né? Mas a gente ainda não bateu a meta. Então, a nossa expectativa é que nessa reta final agora, a gente consiga chegar aí na nossa meta para viabilizar a tiragem programada pela Mangue Editora. Mas o site que a pessoa pode contribuir é o Abacaxi, a plataforma Abacaxi com SHI. Puxa vida, aproveitando o leio, logo existo, e as citações aí ao Descartes, eu pergunto ao meu dileto amigo, como é viver esse instante? Escreveu, editora, selo novo, editora nova, financiamento, como é viver tudo isso dia a dia, Mituto? É muita emoção, Marcelo, embora não seja o meu primeiro livro, mas é muita emoção, porque a partir de agora, de fato, eu concluí uma transição de carreira que vinha vindo desde 2015, né? Que tinha por objetivo permitir que eu vivesse apenas de um projeto livre, digamos assim. Um projeto que me permitisse sobreviver da escrita literária, que pudesse me manter pessoal e profissionalmente, enquanto uma pessoa que vivesse do produto livre. Então, eu sei que, infelizmente, viver só da escrita no Brasil ainda é um desafio muito hercúleo. E aí, o que acontece? Eu fui ampliar o escopo de atuação, atuando aí como coordenador de laboratório de leitura, mediador de eventos literários, mas a minha grande paixão, o meu grande barato, ou como eu brinquei, o meu grande tesão realmente é a publicação, é a escrita do produto livre, né? Então, para mim, que venho desde 2017 sem publicar, né, contribuindo aí com o Tesão Literário, com as coordenações de laboratório de leitura, para mim é quase que um novo filho chegando ao mundo. Então, é um momento de muita emoção, principalmente porque eu estou do lado de alguém que eu admiro muito, que é o Sidney, que eu acho um talentosíssimo escritor, é um irmão da vida, um irmão das letras, inaugurando um selo novo,
né, fazendo um trabalho aí a 6 mãos, eu, o Sierra e o Sidney, né? Então, para mim, na verdade, é um filho novo que está chegando no mundo. E aí não tem como não ser emocionante, né, Marcelo? É algo que Verdade. mexe realmente com a gente. Poxa, muito legal. Ler, óbvio que você está envolvido com todo o seu projeto, mas você é um cara que adora ler, sabemos disso, conversamos sobre isso algumas vezes. O que é que você anda lendo? O seu tempo livre, o que é que dá para ler, Mituti? Então, eu tenho lido muito, Marcelo, aquilo que eu estou coordenando nos laboratórios de leitura, mas eu criei uma metodologia nos últimos anos, particular, né, em que eu procuro alternar sempre um livro de ficção, um livro de não ficção e poesia, que eu sou Sim. apaixonado por poesia e também me arrisco aí com um poeta, né? Eu às vezes escrevo aí os meus versos. Sim. Neste momento eu estou lendo um livro de crônicas chamado Meio Intelectual, Meio de Esquerda, do grande Antônio Prata, que é um cronista talentosíssimo, né? Ele é da minha geração, ele é um pouquinho mais velho do que eu, filho do grande Mário Prata, Aham. né? E é um estilo justamente que conversa com essa minha nova produção, que é esse estilo do cronista, né? Esse estilo daquela pessoa que observa o dia a dia, as pequenas coisas do dia a dia e vai tentando trazer isso para a sua escrita, para o seu processo criativo, né? Então, o Leio Logo Existo, ele é muito fruto da influência que eu tenho desse estilo, desse gênero literário, né? Eu sou um leitor voraz até hoje de Luiz Fernando Veríssimo, do próprio Mário Prata, do próprio Antônio Prata, né? Então, a crônica, até pelo fato de eu ser jornalista, ela é algo muito presente na minha vida. Sim. Então, vira e mexe, eu estou lendo crônicas também, né? Mas esse ano eu já li bastante coisa. Já li Crime e Castigo, do Dostoiévski, eu já li Byung-Chul Han, que é um grande filósofo contemporâneo sul-coreano, que eu gosto muito, sou muito fã dele. Eu já li Annie Ernaux, que é Prêmio Nobel de Literatura. Então, eu vou procurando variar, né? Vou procurando trazer um pouquinho de cada gênero, um pouquinho de cada estilo, para ampliar meu repertório, e isso ser bom para as minhas coordenações de laboratório, mas também para esse meu processo criativo na escrita literária. Na sua carreira, Mituti, como jornalista e também como homem ligado às letras, você já entrevistou muita gente, muitos escritores, muitos artistas, tanto aqui no Epígrafe, no Movimento Cultural, quanto no seu canal lá no YouTube, que eu não deixo de assistir, que é espetacular. Quais entrevistas você destacaria nesse tempo, na sua carreira, que acabou lhe marcando? Aquela entrevista que você acaba se envolvendo também e ficou feliz ao terminar, Mituti. Sim, sim. Foram muitas, né, Marcelo? Eu tô nesse ano entrando no 26º de carreira como jornalista, né? Embora hoje atuando muito menos como jornalista, mas eu acho que eu nunca vou perder essa verve comunicadora que eu tenho, né? Então, sempre que dá, eu tô batendo um papo com alguém, tô tentando criar alguma entrevista aí, mesmo que hoje eu já não tenha mais o Epígrafes no ar. Mas eu diria que algumas entrevistas que me marcaram, principalmente dessa fase do Epígrafes, que foi um projeto muito significativo para mim, foram as entrevistas da Monja Cohen. Foi uma entrevista muito bacana que eu fiz, que ficou reverberando em mim durante muito tempo. A entrevista que eu fiz com o filósofo Luiz Felipe Pondé também foi uma entrevista que, principalmente por trazer o tema da filosofia, e eu sei que eu estou falando com um filósofo aqui, né? Então, com a devida licença poética aqui, por favor. eu estou trazendo um filósofo que tem lá toda aquela característica meio personagem dele, meio polêmica, mas eu admiro muito, até pelo fato dele não ter medo de se expor, né? Então, falamos aí muito sobre o pensar naquela entrevista, né? Sobre as elucubrações, sobre o pensamento, a partir, não me esqueço, de uma frase de Cortázar, né? Que falava que era possível viver sem pensar. E aquilo ficou martelando na minha cabeça, eu falei, bom, eu vou conversar com um filósofo para saber se é possível viver sem pensar. Então, foi uma entrevista que marcou muito, assim, para mim também. Uma outra que foi muito interessante, porque ele fez parte da minha infância, foi com o escritor Pedro Bandeira, né? Pedro Bandeira aí, que é talvez um dos grandes nomes da literatura infanto-juvenil de todos os tempos no Brasil. A Marca de uma Lágrima. Exatamente, A Marca de uma Lágrima. Espetacular. Mas eu vou te dizer que até essas entrevistas foram entrevistas que o conteúdo ficou reverberando em mim. Mas houve 2 entrevistas que eu fiz quando eu cobri a Bienal do Livro de São Paulo de 2016, se eu não me engano,
eu tinha o Epígrafes e eu criei o Epígrafes Pocket, justamente para cobrir a Bienal do Livro de São Paulo. Eu estava com o Sidney nessa Bienal, inclusive. Foram duas figuras que também fazem parte da minha história, fazem parte da minha alfabetização, que foram Maurício de Souza e Ziraldo. Puxa Esses vida. dois caras, assim, eles me emocionaram. O Ziraldo já estava um pouquinho mais, estava um pouquinho doente naquela época, mas ainda muito lúcido, mas falando com dificuldade. E o Maurício, porque eu falo, o Maurício agora está em campanha aí para a Academia Brasileira de Letras, e eu andei lendo algumas pessoas que também concorrem à vaga, questionando se histórias em quadrinhos são literatura, se não são literatura, se o Maurício merece ou não merece. Para mim, o Maurício, ele é mais do que merecido, o Maurício, no mínimo, almejar essa vaga, porque o Maurício, ele alfabetizou gerações, né? Então, a minha mãe foi alfabetizada com Maurício de Souza, meus pais, eu, meu filho, né? Então, assim, eu me emocionei quando eu entrevistei Maurício de Souza e Ziraldo na Bienal do Livro, não só pelo conteúdo, mas porque eu estava do lado de pessoas, e eu não tenho nenhum problema em admitir isso. Eu gosto de tietar as pessoas que eu admiro. Sim. E eu tietei realmente Maurício e Ziraldo, porque são caras que fazem parte da minha vida. Se eu cheguei onde eu cheguei com esse intuito de me tornar um homem das letras, eu devo muito isso, ainda que eles não soubessem, a Maurício de Souza, a Ziraldo, a Pedro Bandeira e a muitos outros caras e mulheres que passaram pela minha vida enquanto escritores e escritoras, né? Então, essas entrevistas foram muito marcantes para mim, Marcelo. Maravilha. Ricardo Mitucci, para lembrar como é que as pessoas podem chegar lá no site do financiamento coletivo? Vamos lá, abacaxi com shi.com.br, e aí lá no sistema de busca, na ferramenta de busca do próprio site, eles podem procurar por livro. E aí vão aparecer alguns livros, dentre eles o meu, Leio, Logo Existo, é um livro de capa azul, com uma lâmpada incandescente aí, ou podem procurar na própria ferramenta pelo meu sobrenome, que é Mitucci, M-I-T-U-T-I, é bem mais fácil do que parece. Pelas duas formas, a pessoa chega no meu financiamento coletivo, na minha campanha, e lá elas podem escolher as cotas que elas querem adquirir, para adquirir não só o livro, mas os brindes que estão disponíveis nessas cotas também, e assim ajudar a mim, ao Sidney, ao Sierra, a viabilizar esse projeto, e ainda nesse semestre, se tudo der certo, a gente ter o Leio Logo Existo aí no mercado. Poxa, maravilha. A gente fica aqui na torcida. Quando estiver pronto, você dá o ok pra gente bater um novo papo, revivendo esse momento. Com certeza. Sucesso. Vou mandar um livro para vocês, pode ter certeza disso. Mas com certeza, vou devorar esse livro. Um abração, Mitucci. Sucesso. Abraço, meu querido. Grande Valeu. abraço para todos vocês. Valeu. Valeu, Ricardo Mitucci, escritor, jornalista. Hoje, como ele falou, né? Você percebeu, muito mais escritor, tá deixando de lado a carreira de jornalista. Nesse país é difícil viver de literatura, mas o Mitucci, graças ao seu talento, sua competência, seu conhecimento, conquistou. Isso é uma conquista na sua vida. Então, gente, Leio, Logo Existo. Ricardo Mitucci, aqui no Movimento Cultural.